Vamos falar então da palavra de Deus, onde eu convido os irmãos para abrirem a Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, no capítulo 30, nós vamos ler do verso 15 ao verso 20. Embora vocês tenham a tradução de vocês aqui, eu vou acompanhar pela minha, porque foi em cima dela que foi preparado. Você sabe que sempre uma palavrinha ou outra muda, mas não muda o sentido. Bom, em algumas Bíblias não muda o sentido, em outras muda, e isso é conversa para outra época, né? Bom, então, amém? Todos acharam? Amém, igreja? Quem não achou pode falar misericórdia. Tem gente com vergonha, sempre tem gente com vergonha de falar misericórdia, mas tem gente que não achei ainda não, né? Amém. Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Vês aqui, hoje tenho te proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra em que vais passando o Jordão, para que entrando nela possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém, igreja? Como eu já falei que eu sou do tempo do Rompendo em Fé, né? Aí vocês já vão aí multiplicando não sei quanto por não sei quanto, né? Também sou do tempo de um programa chamado Você Decide. E aí muita gente não vai lembrar mesmo. Talvez ele aqui lembre, mais ou menos. O resto não vai lembrar mesmo. Talvez alguém hoje com a internet, né? Então você consegue. Oi? Também, né? Então tem um companheiro, louvado seja Deus. Olha, eu não estou sozinho. O Senhor não nos deixa sozinhos. Oi? Ainda bem que está no meu tempo, mas eu já não era adolescente naquela época, né? Mas graças a Deus. Então você se lembra do Você Decide, né? O Você Decide era um programa, ele era muito interessante porque ele gravavam 2 finais e no final a pessoa teria que decidir o que teria que acontecer naquele episódio. E se observarmos bem, nós somos levados a tomar decisões a cada minuto de nossas vidas. Claro que nós nos preocupamos com as grandes decisões, mas você toma decisões: eu vou atravessar a rua agora ou não, eu vou beber água, eu vou almoçar, não vou, não quero. Enfim, você toma decisões o tempo todo em sua vida. E algumas decisões
são muito importantes, porque elas vão definir, muitas das vezes, o rumo da sua vida. E aqui nesse texto nós podemos ver que proposta foi feita. Foi feita uma proposta tremenda. Quem de nós, por exemplo, não responderia sem titubear: escolho a vida e o bem, é claro. Se fosse colocado de você, como foi colocado pela palavra de Deus, a vida e a morte, certamente você daria um pulo. Você iria dizer com a sua boca: escolho a vida e o bem, é claro. Ninguém é masoquista, né? Ninguém seria louco a ponto de escolher a morte e o mal. Quem não optaria pela sobrevivência? A sobrevivência, aliás, é um instinto mais básico do ser humano. Mas olha, o porquê da pergunta? O porquê dessa proposta? É que, na verdade, as coisas não são bem assim. Na verdade, as coisas não são tão simples quanto parecem. O bem e o mal, muitas das vezes, não são assim tão distintos aos nossos olhos. Algumas vezes conseguimos perceber, mas outras vezes não. Muitas das vezes eles não são claramente separáveis. No primeiro momento, por exemplo, parece uma escolha óbvia aqui no texto, mas se tratando de um povo desobediente e que não sabia ao certo o que fazer, a escolha tinha que ser pensada. Porque aí estava uma decisão muito importante. Eles estão diante da bênção e da maldição. O que escolher? Ah, pastor Maurício, eles não são loucos. O que você escolhe? Claro, Maurício, que eu escolho bem. É mesmo? Será mesmo? Vamos continuar que você vai entender. Porque muitas das vezes nós pensamos que a diferença entre o bem e o mal é como classificar duas cores. É como você diferir o vermelho do azul, o branco do preto. Não é só isso. Vai muito mais além. Muito pelo contrário. Nós percebemos que bem e mal, eles vêm entrelaçados muitas das vezes. Você lembra do joio e do trigo? Lembra que eles crescem juntos? Um não é o bem e o outro não é o mal? E são tão parecidos em termos de planta que se você olhar, se você não conhecer bem, você não consegue diferenciar, não. São muito parecidos. Então, nem sempre o mal, ele vem com aparência de mal. Às vezes, ele vem com aparência de bem. Eu estive lá na PIB do Mendanha, na Estrada do Mendanha, trouxe um estudo para a igreja dividido em 3 partes sobre doutrina. E existem 3 tipos de doutrinas, eu estava falando com o irmão ali. Existe a doutrina bíblica, que é a doutrina de Deus. E o que é a Bíblia? É um manual de regra, de fé e de prática. Número 1, de todo aquele que se diz servo de Deus. Então, a primeira doutrina bíblica, ela vem da Bíblia. A segunda é a doutrina do homem, e ela é a doutrina extra-bíblica, quando muitas das vezes se pega um determinado texto, não é para poder dizer alguma coisa que a pessoa quer, provocando em você um tipo de resposta que ele já está esperando, e daí surgem muitas doutrinas de homens. E a terceira é a doutrina antibíblica. Essa doutrina é satânica. É aquelas que negam, né? Como faziam no tempo de João. João brigou muito com isso. Porque na época
diziam lá no tempo dele que Jesus ele não veio em carne, que Jesus veio no Espírito. Então, é uma doutrina antibíblica, porque nega a Bíblia. Mas um detalhe, a maioria deles passam pela Bíblia. Para você poder fazer uma doutrina antibíblica, você tem que saber o que diz a Bíblia. Para você colocar uma doutrina do homem, você tem que saber o que diz a Bíblia. E se você optar pela doutrina bíblica, que é de Deus, você precisa conhecer a Bíblia. Então, muitas coisas vêm disfarçadas. O que aconteceu? Uma irmã colocou, irmão Marcos Lopes, um vídeo lindo. Um cara falou a poesia de um poeta sobre Deus, que Deus criou a natureza. Para vocês terem uma ideia só, como é que certas coisas a gente compra pelo que a gente vê. Mas na vida espiritual não é assim, não. Porque nós não conseguimos enxergar com olhos espirituais, a não ser com olhos da fé. Mas nós não vemos o reino espiritual. Nós imaginamos, nós cremos pela fé. Então, no fim de tudo, o cara diz que Deus é tão bom, não sei o quê, que deu um anjo para cada um. Não é bem assim. Mas a pessoa comprou aquilo. Veja bem, ali está uma doutrina que tanto pode ter sido feita por homem, que tanto pode ter sido antibíblica, mas está ali no meio de uma coisa linda. A pessoa pegou o pacote inteiro. Então, como eu falei do joio e do trigo, você veio bem ou mal, você não discerne, você leva para a tua vida o pacote inteiro. E aí você tem um problema muito sério. Veja bem, então, mesmo que a gente queira fazer o bem, muitas das vezes, pela nossa natureza pecaminosa, nós acabamos fazendo mal. O apóstolo Paulo disse isso lá em Romanos 7:19, que diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. A nossa carne caminha para o mal. Até mesmo um bem muito exagerado acaba resultando em mal. Muitos pais têm histórias para contar sobre isso. Muitos pais contam histórias quando se trata da educação dos filhos. São raras as situações em que o bem e o mal são claramente distintos. Muitas das vezes, uma superproteção, fazer todas as vontades, acaba resultando em mal lá no futuro do filho. Muitas das vezes. E a pessoa está fazendo por amor, até está querendo fazer um bem. Mas acontece que na vida é diferente. Veja bem, o que o texto está nos propondo aqui não é apenas uma escolha sobre princípios. Presta bem atenção no que você está lendo, é uma opção de vida ou morte. A coisa é muito mais séria do que nós imaginamos. Prova disso são as constantes escolhas erradas que o povo hebreu, então, ele passou a cometer depois de ter ouvido tudo isso, ou seja, depois de ter ouvido a palavra de Deus, através do servo dele, Moisés. Então o povo começou a escolher somente o que era mal. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas são de destruição. Embora na maior parte dos estudos sobre esse texto é nos ensinado a respeito de escolhas, nós podemos ver algo muito mais detalhado. Não dá para definir o destaque desse texto apenas como ensinar a escolher somente. Não tem como. Porque o que é ressaltado no texto é exatamente a escolha do que nós não queremos. E isso está claro. Isso porque a nossa tendência, como ser humano, como carne, é sempre escolher o caminho errado, é sempre andar na contramão do mundo. O servo de Deus tem que andar, mas nós andamos na contramão de Deus, daquilo que Deus quer. Deus traça o caminho para cá, a gente desvia para lá. E a Bíblia nos ensina, olha, não vai para a direita, não vai para a esquerda, fica aqui. Mas o ser humano vai para lá. O ser humano dá trabalho a Deus.
Essa tossezinha aqui me acompanha há 35 anos, tá? Fiquem tranquilos, graças ao bom Deus, não tem nada a ver com Covid, não. Né? Então, o que nós podemos depreender desse texto bíblico? A primeira coisa, não é Deus quem escolhe por nós. Não é Deus que faz as nossas escolhas. Se fosse assim, seria muito fácil. Se fosse assim, seria muito simples. Mas não. Se você ler todo o capítulo 30, você então vai compreender que Deus está desafiando o seu povo a amá-lo de todo o coração, de toda a alma e com toda a sua força. O desejo de Deus é que ninguém se perca pelo caminho. Esse é o grande desejo do Senhor. Mas acontece que isso não quer dizer que Deus decide por nós, é você que tem que decidir. Então, você decide. Deus, ele não decide por nós. Ao contrário, somos nós quem decidimos para onde nós queremos andar. Veja bem, o governo, ele pode obrigar você a ir à escola. Na escola, a diretora obriga você a estar dentro da sala de aula. Na sala de aula, a professora te obriga exatamente a ficar sentado para procurar aprender. Sua mãe pode obrigar você a ir à aula, mas a aprender depende de você. Aprender ou não depende de você. Por isso que uns são aprovados, outros reprovados, porque nem todos se dedicam. As opções de escolha, as decisões de alguns alunos é a brincadeira, é a farra, é passar o tempo, eu estou aqui porque eu estou obrigado, sei lá. Aprender vai depender de você. E aproximar-se de Deus, por amor, é uma questão de escolha. Deus, ele não vai amar a ele mesmo. Ele não vai fazer isso em nosso lugar. Somos nós que precisamos nos voltar para Deus, somos nós que precisamos amá-lo. Isso foi dito claramente aqui na EBD. Ressalto. Que lição maravilhosa. Acontece que muitas pessoas se aproximam de Deus e vários são motivos. Menos por amor. A maioria das vezes não é por amor. A grande maioria não é pelo amor, não é pela dor. Pela dor e pelo interesse. Esse foi sempre um problema muito sério. E Deus está falando aqui para esse povo, mostrando que a opção de amá-lo, que a opção de estar com Ele, de buscá-lo, sempre foi a melhor. Ele está orientando o povo, porque Ele está vendo que o povo está sem direção. Qualquer semelhança com a nossa igreja, quando eu falo igreja de Jesus Cristo, tá? Não estou me referindo à primeira igreja batista de Vasconcelos, porque eu não conheço as pessoas aqui, mas qualquer semelhança com as igrejas de hoje não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Esse foi sempre um problema muito sério. E é a necessidade de um bem aqui, outro ali. Enfim, hoje em dia até se comercializa bênçãos. Você tem que pagar por elas. Foi dito aqui na EBD que você não precisa pagar por elas. Se você ler em Deuteronômio 28, você vai ver ali então que as bênçãos estão dispostas, a bênção e a maldição, e estão ali para ser entregues ao povo de Deus, povo cujo ele amava, mas com uma condição sem a qual não haveria como abençoá-los, e essa condição é amá-lo. Então os fariseus, tentando Jesus, perguntaram: vem cá, qual é o grande mandamento? Qual é o maior mandamento de todos? Então ele recita o Shema. Ouve, ó Israel, teu Deus é o único Deus, parará, 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 né? E ele diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua força, de todo o teu entendimento, ou seja, completamente, ou seja, você desejando buscar a Deus, você desejando as coisas de Deus, e ele disse também que o segundo, semelhante a este, é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como você amar a Deus, dizer que ama a Deus e não ama o teu próximo. Afinal, João vai dizer isso. Se você diz que ama a Deus e não ama o teu próximo, o amor de Deus não está em você. Enfim, nós precisamos amar a Deus, porque quando nós amamos a Deus e permitimos a Deus a fazer essa transformação dentro da gente, nós passamos a enxergar a Deus de uma outra maneira, passamos a buscar a Deus com maior prazer e passamos a amar as pessoas. Não criticar as pessoas, julgar as pessoas, se achar melhor que as pessoas. Para com isso. Esse não é o caminho de Deus para você. E muitas igrejas fazem essa acepção de pessoas. Uma vez eu ouvi de uma determinada igreja uma pessoa dizendo: eu não volto mais aqui. Falava isso para minha esposa. Ela falou: por quê? Eu não me senti acolhida. Aqui tem um desfile de moda danado. Aquelas que estão melhores arrumadas têm um grupinho aqui. Outros têm um grupinho ali. Ninguém veio me receber. Estão fazendo distinção. Quando o nosso próprio Deus, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós não merecíamos, não havia nada em nós que merecesse, então Ele nos deu, tomou uma decisão, e foi a melhor decisão que Ele tomou. Ele nos deu Jesus Cristo, que lá na morte, na cruz do Calvário, verteu todo o seu sangue por nós e ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está, e nos garante a vida eterna. Esse é o motivo da celebração da nossa ceia. Tem também uma filosofia chamada de determinismo. Esse determinismo é uma coisa que tem confundido a muitos. Os defensores desse conceito insistem em dizer que tudo está determinado. E aí ele diz para você: determina, abre a tua boca e determina. Jesus, ele disse uma coisa: porventura não errais vós, em razão de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Entendeu o que Jesus está dizendo? Que você só conhece o poder de Deus quando você conhece as Escrituras, porque Deus se revela na palavra dele, se revela na natureza, amém, né? Mas Deus, ele se revela mais diretamente, mais intimamente, na palavra dele, e nós vemos Deus então determinando que, se agirmos de tal maneira, as bênçãos viriam atrás de nós. Então quem está determinando é Deus. Já está determinado por Deus, Ele está determinando. Nós não podemos determinar. Tem muita gente aí que é pecadora, muita gente aí que não está nem aí para fora do Brasil, mas não, eu creio em Deus, não, eu determino em nome de Jesus. Não é assim que acontece. As decisões que as pessoas estão tomando estão erradas, e está tudo contrário àquilo que Deus quer, e o pior, a igreja tem caminhado nesse sentido. Muitas pessoas têm caminhado nesse sentido. Muitas pessoas dizem que tudo acontece pela vontade de Deus. Foi vontade de Deus. Então, para que a oração do Pai Nosso? Para quê? Se tudo está determinado, então por que eu vou orar? Eu não preciso mais orar, está determinado. Por que Jesus ensinou a buscar o reino? Então, a primeira coisa que eu aprendo desse texto é que Deus não escolhe por nós. Você precisa fazer a sua escolha. E Deus está colocando diante do povo a bênção e a maldição. A segunda coisa é que só existem dois caminhos. Não existem três caminhos. Existe o caminho certo, o caminho errado e ponto. Não existe o caminho certo, o caminho mais ou menos e o errado. Não, só existem dois caminhos.
Embora nós estejamos cansados de saber que só existem dois caminhos e que a decisão só depende de nós, não é isso que acontece em muitos dos casos. Claro que no caso do texto, todos iriam dizer que escolheriam o bem. Mas quem é que quer escolher o mal, a maldição e a morte? Não, ninguém quer. Isso é uma coisa óbvia no primeiro momento. Mas acontece que esse relato, ele encontra ecos no Novo Testamento, justamente nas duas portas que Jesus então nos ensina, uma estreita e outra larga, sendo que Jesus então nos orientou a passar pela porta estreita que conduz à vida. Deus orienta na hora de tomar uma decisão, Deus orienta qual a decisão que precisamos tomar, mas mesmo assim tomamos a decisão errada. A proposta diz que são dois caminhos, não diz como são esses caminhos, qual é a largura da estrada, não sei, que tipo de pavimento tem, não sei, será que vai haver obstáculos no caminho? Eu não sei, mas a palavra diz, você leu aí, escolhe pois a vida. Entenda que Jesus, ele disse que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, que eu venci o mundo. O caminho, se um caminho de renúncia, o caminho de renúncia, de entrega, de busca, de dedicação. Esse é o caminho do Evangelho, não é o caminho fácil. Essa é a porta larga que lá dentro vai se afinando e muitos vão morrer ali. Mas aquele que quer servir a Deus entra pela porta estreita e ali na presença de Deus, Deus vai ajudando ele a cada dia, a superar cada dia, cada problema, cada situação, enfim. Mas se verdadeiramente o povo de Deus buscá-lo. Deus não quer que o homem se perca. Mas quem escolhe isso é você. Moisés, o escritor dessas palavras, ele está aí com aproximadamente 120 anos. Moisés também precisou tomar uma decisão muito importante 80 anos atrás, justamente recusando toda a honra aonde ele vivia, toda a riqueza da corte de Faraó, porque ele foi criado pela filha de Faraó. Ele foi criado no castelo, ele preferiu então ser maltratado junto ao povo de Deus. E eu repito, embora estejamos cansados de saber que só existem dois caminhos, embora nós estejamos cansados de saber que a decisão não será tão difícil assim, não é o que acontece. Sabe por quê? O irmão orou aqui, não é só nesse momento aqui não, é 24 horas por dia. A entrega a Cristo é todos os dias, é a cada minuto, porque a cada minuto o inimigo vem e te tenta, e ali naquele minuto você está decidindo sim ou não para Deus. Quando você peca, quando você se desvia do Senhor, você está dizendo que não. Você é conhecedor, ou pelo menos deveria ser conhecedor da palavra. Você que tem o manual da Bíblia impressa no celular, no tablet, aonde for, o que você está fazendo com isso aí? Justamente por você não estar se envolvendo com ela, não estar buscando a Deus, através da sua palavra, você acaba pecando e você toma a decisão errada. Não é a boca que vai dizer, porque a boca vai dizer o seguinte: é claro, pastor, que eu quero bem. São nossas atitudes é que vão mostrar. E as atitudes que têm permeado a sua vida, quais são? Adultério, roubo, sei lá, criando outros deuses, colocando o coração em outras coisas, em primeiro lugar, que deveria ser o lugar de Deus. E aí, viu como não é fácil? É fácil falar com a boca. Não, eu quero o bem e a vida, é claro, mas é na prática que você vai provar qual é a decisão que verdadeiramente você está tomando. Quem é que quer escolher o mal? Quem é que quer escolher a maldição? Ninguém, com certeza. Mas cada um tem que se analisar para que se tome a decisão correta. É essa a espera de Deus. É isso que Deus quer. E aí, de repente, você vai
De repente você vai e me pergunta: pastor Maurício, muito obrigado, amém. O que isso tudo tem a ver com a ceia do Senhor? É simples, meu irmão. É simples, minha irmã. O apóstolo Paulo, ele nos faz essa mesma proposta no texto mais usado para a ocasião da ceia, que é 1 Coríntios 11, 27 ao 29, quando ele diz no verso 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor, ou seja, isso é morte. Paulo está avisando, qualquer um que tomar indignamente. Como é tomar assim indignamente? Primeiro, você peca por não conhecer, você peca por displicência. Uma vez, numa ceia em determinada igreja, eu perguntei a uma pessoa: o que você veio fazer aqui hoje? Ela falou assim: eu vim tomar a ceia. Aí eu me alegrei. Eu falei: e o que você está fazendo tomando a ceia? Ela: como assim? Eu falei: o que a ceia significa? É o primeiro domingo do mês, né? Ela associou a ceia ao primeiro domingo do mês. Ela não discerniu o corpo e o sangue de Cristo. Como a irmã falou aqui, na antiguidade tinha a festa dos tabernáculos, que era comemorado 7 dias, e que comemorava justamente a passagem, da escravidão para a liberdade. E o sentido da ceia é esse: nós passamos da morte para a vida eterna em Cristo Jesus, porque eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e o único sacrifício aceito por Deus é o Senhor Jesus Cristo, e o sangue do Senhor Jesus. E Paulo fala aqui que qualquer que comer este pão, beber desse cálice indignamente, será culpado do sangue do corpo do Senhor. Aí a ceia está passando, meu irmão? A ceia está passando, a pessoa: vou pegar, vou ficar com vergonha, o outro do lado vai ver que eu não peco. Não peguei, está em pecado. Está em pecado, irmão, está em pecado. Lá, fulano não está ceiando não, você viu, fulano? Beltrano não ceiou não, está em pecado. E quem disse que precisa ser assim? Aí Paulo continua no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Olha aí, ele está oferecendo a vida. Assim como Deus está falando lá: olha, eu coloco a vida e a morte diante de vocês, a bênção e a maldição, e escolhe, pois, a vida. Ou seja, analisa, toma decisões corretas, e a partir daí você renova a aliança com o teu Deus. Paulo também está dizendo isso. E a partir daí você renova a aliança com o teu Deus e você continua caminhando com o teu Deus. É um momento de decisão. E ele diz no verso 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por que você está ceando? Você está ceando porque Jesus Cristo instituiu a ceia. Naquela festa que todo mundo ia lá para o templo, lembra? Para comemorar a Páscoa. E a Páscoa, Pessah é a palavra, ela significa passagem. E aí Cristo, então, Ele está nos dizendo que Ele é a nossa Páscoa, que nele nós temos a passagem da morte para a vida eterna, e que fizéssemos isso. E toda vez que nós celebrarmos a ceia, se nós realmente viermos parar, pensar, discernir o significado da ceia. Sabe qual é o grande significado da ceia, igreja? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o motivo da ceia, o Senhor nos resgatando, o Senhor nos livrando do pecado e da morte eterna. Mas quem toma a ceia do Senhor indignamente, não discernindo isso, toma indignamente para a sua própria condenação. E aí Deuteronômio 30 diz: escolhe, pois, a vida. Não participe da ceia como um momento qualquer. Que é isso, pastor? É para mim não participar da ceia? Também não disse isso. Eu disse para você não participar de uma maneira qualquer.
Examine-se. Veja dentro do teu coração. Veja quem tem tomado as tuas decisões. Se é o teu temperamento, se é teu eu, se é teu ego, ou se você tem procurado a direção do Senhor. Para que o Senhor venha te mostrar, para que o Senhor venha nos guiar. Ora, a palavra disse que me buscareis e encontrar-me-eis quando o quê? Não, mais alto, igreja. Quando o quê? Ama teu Deus de todo o teu coração, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a este é: ama o teu irmão com todo o teu amor, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Ou seja, renda-se a Deus. Ou seja, veja aquilo que Deus tem para você, é a vida, escolhe a vida, está diante de você hoje. Hoje, quando você participar dessa ceia, você vai participar, você vai analisar como é que está a tua situação com Deus. Isso não cabe a nenhum outro irmão, é você com Deus, e você vai renovar a sua aliança com Ele, e você então está discernindo o corpo e o sangue de Cristo, e aí você está optando pela vida. Viu como não é fácil decidir? Isso é você quem decide. Mas lembre-se, repito, é só até redundante nesse ponto. Isso tem que ser todos os dias. Isso tem que ser todas as horas. Isso tem que ser em todo momento. Viver como servos de Deus. Viver como servos de Deus é muito mais que uma opção, é um estilo de vida que você decide trazer para você, e você precisa, nós precisamos, todos nós, ter esse estilo de vida, um estilo de vida que agrade a Deus. A irmã estava ensinando, eu estava pregando, o povo ficou lá de 6 horas da manhã até meio-dia. Hoje em dia você vê o pessoal no WhatsApp, no Facebook, não sei mais o que, Instagram, mas tu não vê a pessoa, tu faz uma pergunta simples da Bíblia e ninguém sabe te responder. Você não vê o pessoal mais procurando Deus através da Bíblia. Teve uma prova do Enem, você soube dessa? Há alguns anos atrás. Eu esqueci agora qual foi a resposta. Eu estou ficando velho, né? Então, estou comendo muito queijo por aí. Então, uma pessoa acertou a questão, sabe por quê? Porque a resposta era coisa de EBD. E ela ia para a escola bíblica dominical. Eu esqueci qual foi a pergunta agora com o tempo, mas caiu lá. Olha aí, se ela não fosse a EBD, se ela não lesse a Bíblia, ia perder um ponto precioso, um ponto muitas vezes pode reprovar. Na minha época, meio ponto reprovava, agora eu não sei. Na minha época, meio ponto, 0,5 reprovava. Mas a pessoa conseguiu responder e obteve mais um ponto. Por quê? Porque ela se dedicou, ela decidiu buscar a Deus, ela decidiu a buscar as coisas do reino, porque o mundo deturba tudo, o mundo está invadindo a igreja precisa voltar, como disse a irmã bem, está vendo, minha irmã, como é que eu falei que pregar depois de você seria difícil? A irmã falou muito bem, nós temos que voltar à nossa raiz, e a nossa raiz é o nosso Deus, a nossa raiz é a Bíblia. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não vai mudar por causa de ninguém, de mim, de você, porque os tempos são outros. Não, nós é que temos que nos adaptar a Deus. E nos adaptar a Deus significa agir da maneira que Ele diz para que nós venhamos agir. Buscá-lo, amá-lo, dedicar sua vida a Ele. Mas isso tudo, e olha aí a redundância de novo, é uma questão de escolha. Como diz aqui, escolhe, pois, a vida. E você vai fazer isso agora. Você vai fazer isso agora quando participar dessa ceia. Pastor, eu estou em pecado. Não é isso que eu estou perguntando. Renove a sua aliança com Deus. Refaça a sua aliança com Deus. Peça perdão ao teu Deus, entregue-se totalmente, entregue-se ao seu Deus. É entrega, é questão de entrega. E aí você pode participar da ceia, porque deste momento em diante, você vai estar renovando a sua aliança com Deus.